Qual a minha relação com isso? Achar que o Neymar deveria ter sido convocado. E eu continuo achando. E o Jorge Jesus, eu ainda acho que o que ele falou há mais de um ano atrás, ele estava errado. O fato do Neymar não ter destruído na Copa, ou não ter nunca mais jogado como o Neymar de 2015, não invalida o fato de quando o Jorge Jesus falou aquilo, o Neymar voltou para o Brasil, jogou no Campeonato Paulista 7 jogos seguidos e jogou quase todos desses jogos bem, o que mostrava que ele poderia ter continuado jogando na Arábia. Porque, desculpa, o nível do Arabão, no geral, tirando os 3, 4 times que são melhores, não é melhor do que o do Campeonato Paulista. Nem fisicamente, nem tecnicamente, nem lotação de estádio, nem nada. Então, eu continuo achando a mesma coisa. Não mudou nada, só que as pessoas têm um desespero para que eu assuma uma coisa que eu não acho. Eu continuo rigorosamente achando que ele estava errado no que ele disse. Tanto que, uma semana depois, o próprio Jorge Jesus deu uma outra entrevista dizendo o que ele disse. Não, o Neymar ia continuar aqui com a gente. Ele saiu porque quis, ele ia poder nos ajudar, tanto que ele estava inscrito na Champions Asiática e continuaria jogando a Champions. Cara, assim, é uma vergonha a gente ver um jornalista que foi um grande jornalista se vender a um jogador. É uma vergonha. Porque uma coisa é o torcedor falar o que ele tá falando. Aí você entende porque é um torcedor. Outra coisa é um jornalista falar o que Bruno Formiga está falando hoje sobre Neymar. Eu conheci Bruno Formiga no Esporte Interativo. Se não me engano, ainda era o antigo Esporte Interativo. Onde eu gostava muito dele porque ele fazia uma análise completamente racional, pautada em estudo, o que ele está vendo, analisando de maneira com muita responsabilidade o trabalho dele. Só que hoje, Bruno Formiga já não é mais aquele jornalista que um dia ele já foi. Racional, que passava aquela ideia de intelectual, que olhava para o jogo e dizia, né, o que tá vendo, o que é que ele achou da partida, o que é que ele achou de determinado jogador. Hoje, eu não vejo mais Bruno Formiga como um jornalista. Com todo respeito a ele, eu vejo Bruno Formiga como torcedor do Neymar. Ele é um daqueles jornalistas que não importa o que Neymar faça, ele sempre vai defender. Ele sempre vai defender. Você acha mesmo que Jorge Jesus vai falar completamente o que ele pensa de Neymar na coletiva de imprensa? Porque se ele falou to finish e já gerou um grande debate, imagina se ele falasse o que ele realmente pensa completamente. Então, assim, tudo que Jorge Jesus falou sobre Neymar, o tempo prova que ele estava certo. Ele veio pro Santos e não conseguiu jogar. Só jogou em jogo pequeno e mesmo assim não conseguiu ganhar. Neymar não conseguiu ganhar o jogo, resolveu o jogo contra o Recoleta. Tanto o jogo de... Se não me engano, teve 2 jogos. Jogo de ida e jogo de volta, se não me engano, teve 2 jogos. E ambos os jogos o Recoleta não perdeu pro Santos. O que é uma vergonha pro Santos e pra Neymar. Neymar saiu da Arábia Saudita porque a Arábia Saudita não quis mais ele. Foi pra Copa do Mundo por nome e nem jogou a Copa do Mundo praticamente. Não conseguiu ter nenhuma importância na Copa do Mundo. A grande pergunta hoje não é se Neymar vai ser o Neymar que um dia ele já foi. A grande pergunta é se Neymar é profissional. Essa é a pergunta de hoje. Neymar hoje é um jogador profissional ou é um jogador que está fingindo que é profissional e está jogando só por nome? Porque a impressão que eu tenho que Neymar hoje nem é profissional. Eu acho que ele pode fazer isso, eu acho que ele pode fazer aquilo, mas de fato ele nunca fez. Tanto no Santos quanto na seleção brasileira. E aí você olha para o comportamento do jogador. Fora de campo, a pergunta é, por que alguém ainda espera alguma coisa? Então a grande pergunta hoje não é se Neymar ele vai voltar pelo menos jogar 70%. A grande pergunta é, Neymar hoje ainda é profissional? E se Bruno Formiga ele fosse 1% do jornalista que um dia ele já foi, ele estaria falando a mesma coisa. Com respeito com o Neymar, tá? Eu não sou a favor de desrespeitar o Neymar, tá? Tem gente aí que é ódio, é raiva. Não.
é analisar o jogador profissionalmente. Hoje eu vejo o Bruno Formiga não como jornalista. Hoje eu vejo o Bruno Formiga como torcedor do Neymar. Porque a sensação que eu tenho é que se Neymar estiver na cadeira de roda, Bruno Formiga vai defender que ele jogue. Se Neymar estiver com uma perna, Bruno Formiga vai defender que Neymar jogue. E ao invés de ele ter a humildade de reconhecer que ele está errado, que ele errou na análise dele, ele continua com a mesma fala, com o mesmo pensamento. Sendo que o tempo prova a cada dia que Jorge Jesus estava certo. Com tudo que falou que sobre Neymar, que ele não está bem fisicamente, tu finish, tu tá acabado. Então assim, o tempo só prova que Jorge Jesus estava completamente certo em tudo que falou sobre Neymar. Só não enxerga isso quem já deixou de ser jornalista há muito tempo para virar fã. Hoje eu vejo o Bruno Formiga como torcedor. Eu não consigo mais olhar para Bruno Formiga e ver um jornalista. Eu vejo um torcedor. Eu acho que ele não é 1% do que ele já foi. Um cara intelectual, que tinha responsabilidade com o que falava. Analisava a partida e falava o que estava vendo. Hoje não. Hoje até ele inventa para poder defender o ídolo dele. Se ele tiver que inventar para defender Neymar, ele vai inventar. É a sensação que eu tenho. Então, há muito tempo que eu parei de acompanhar o trabalho do Bruno Formiga, porque hoje eu vejo ele como torcedor. Eu não vejo ele como jornalista. Porque uma coisa é o torcedor defender Neymar, não importa o que Neymar faça. Torcedor é assim. Ele não é pautado sempre pela razão. Na maioria das vezes, não. Mas um jornalista que tem que analisar o jogo, fazer perguntas pro jogador, perguntas difíceis. Agora não, a sensação que eu tenho é que se Bruno Formiga entrevistar Neymar, ele vai tentar deixar Neymar na situação mais confortável que ele conseguir. Porque o propósito dele não é o trabalho dele. O propósito dele é: sou fã de Neymar. Sou fanático por Neymar. Então assim, fica difícil você respeitar um trabalho desse. E aí eu não tô aqui atacando um ser humano. O ser humano tem que ser respeitado. Eu tô falando profissional Bruno Formiga. Pra mim, Bruno Formiga, ele pegou o diploma dele e rasgou. Que nem Thiago Leifert fez com dele também. Thiago Leifert disse que se ele pudesse votar numa reencarnação, ele votava como Neymar. Ele viria como Neymar. Cara, o que está acontecendo com esse jornalista de hoje? Ao invés de analisar o jogador com muita responsabilidade, profissionalismo, estão virando paparazzo de jogador, amigo de jogador. E aí eu já ouvi gente dizendo, não sei se é verdade ou se é mentira, que Bruno Formiga ele vai pra festa com Neymar. Eu ouvi outro jornalista falando que Bruno Formiga ele sai com o Neymar, vai pra festa, não sei se é verdade ou não. O que piora a situação dele. Eu, por exemplo, gosto muito do Cristiano. Eu acho o Cristiano Ronaldo o melhor. Pra mim, na minha opinião. Mas como jornalista, se eu fosse jornalista, eu tenho que analisar, por exemplo, a Copa do Mundo do Cristiano Ronaldo. E eu acho que a Copa do Mundo do Cristiano Ronaldo 2026 foi muito abaixo. Ele poderia ter feito muito mais e não fez. A culpa foi dele? Não, porque a seleção de Portugal jogou muito mal também e não jogou para ele. Porém, entretanto, o Cristiano também estava abaixo. Cristiano nessa Copa do Mundo estava abaixo. Então, assim, se eu que não sou jornalista consigo fazer isso, imagina um jornalista como Bruno Formiga, que já trabalhou em grandes emissoras. Ele não deveria fazer uma análise completamente racional? Baseada na razão, no que tá vendo, no que estudou. Mas não, ele resolveu pegar o diploma dele e rasgar. Bruno Formiga pegou o diploma dele e rasgou. Ele já não é mais jornalista, ele é torcedor. Bruno Formiga não é jornalista mais. Ele pegou o diploma dele e cuspiu no diploma dele.
Porque toda vez que falar sobre Neymar, Bruno Formiga vai arranjar um jeito de defender Neymar. Sendo que o tempo prova a cada dia que Jorge Jesus estava certo em tudo que falou sobre Neymar. Aí um cara que não consegue jogar contra o Recoleta vai jogar contra quem? Então assim, fica difícil defender Bruno Formiga. Fica difícil defender também Thiago Leifert, por exemplo. São jornalistas que, ao invés de fazer um trabalho sério, preferem virar fã de jogador. Então, Bruno Formiga não é 1% do jornalista que um dia ele já foi. Ele se vendeu para Neymar. E aí se ele ganha dinheiro com Neymar ou não sei. Não posso dizer porque eu não sei. Ah, ele recebe dinheiro de Neymar? Não sei. Não posso dizer isso. Mas assim, fica até feio falar de Bruno Formiga, cara. Fica até feio porque hoje eu não encaro mais ele como jornalista, não. Respeito a pessoa, mas como jornalista não é um cara que eu vou procurar para falar de Neymar, não. Porque ele vai maquiar. Ele vai até inventar história só para não dizer o que ele... A verdade, né? A verdade. Porque você vê que ele fala com o coração e não com a razão. Então, assim, Bruno Formiga hoje, ele não é 1% do jornalista que um dia ele já foi. 1%. 1% do que ele já foi, ele não é mais. E, infelizmente, a gente tá vendo um jornalista que é mais fã de jogador do que jornalista. Que é mais influência do que jornalista. Não é só Bruno Formiga, não. Tem outros também. Que é mais fã de jogador, determinado jogador, do que jornalista. Infelizmente. Não estão honrando a sua profissão, não estão honrando o seu diploma. E Bruno Formiga, ele é um entre vários. O jornalismo de hoje está perdendo muita credibilidade.